Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rosenberg e esse é o seu canal RB Mais História. Hoje teremos mais uma grandíssima aula de história e dessa vez sobre a expansão marítima europeia. Mas antes, dá aquela força no nosso trabalho, deixa lá o seu like, o seu joinha, ative as notificações para você receber os nossos vídeos sempre que forem postados e deixe os comentários, além de não esquecer do principal, que é se inscrever no canal, para dar aquela força para o nosso trabalho, para dar aquele incentivo bacana, beleza? Então, pessoal, sem mais enrolação, bora para a aula. Pessoal, o que foi a expansão marítima europeia? Também conhecido como as grandes navegações. Em muitos livros didáticos, por exemplo, você vai encontrar com essa temática, grandes navegações. E por que grandes navegações? Porque a expansão marítima europeia foram grandes empreitadas que partiam de embarcações, grandes empreitadas comerciais. Aqui a gente tem um símbolo, né? Nós temos aqui nessa imagem o símbolo dessas grandes navegações que eram as embarcações. Foram utilizados principalmente dois tipos de embarcações. As naus, que é a que nós estamos vendo aqui na imagem, que era uma embarcação maior, comportava mais pessoas, mais mercadorias, e também eram utilizadas as caravelas, que eram embarcações menores, comportavam menos pessoas, menos mercadoria, porém eram mais ágeis e mais rápidas. Eram movidas a velas. E aqui um detalhe muito importante: nós temos aqui, olha só, uma cruz de Malta, a presença da Igreja Católica. Então, observem que, apesar de ser uma empreitada comercial, mas outras questões estarão envolvidas nessa temática, como, por exemplo, a religião e a política, certo? Então, nós iremos entender no decorrer das nossas aulas como essas relações se entrelaçaram nesse processo de expansão marítima, como que a política, a religião e a economia estavam relacionadas. Tranquilo? Pessoal, olha só, sempre no início das nossas aulas, nós deixamos aqui para vocês alguns direcionamentos, que são habilidades e capacidades que nós temos que desenvolver ao estudar esse assunto, beleza? Então, olha só, esses direcionamentos, eles são elaborados para vocês de acordo com a BNCC, que, como eu já disse em vídeos anteriores, é a Base Nacional Comum Curricular, né? Então, o que a BNCC diz que nós temos, qual é a capacidade que nós temos que desenvolver com esse assunto? Olha só, identificar as conexões e interações entre as sociedades europeias e a do Novo Mundo. Olha só esse conceito aqui, já vamos destacar aqui para vocês. O que é o Novo Mundo? O que nós chamamos de Novo Mundo? Na concepção dos europeus, Novo Mundo são as terras, as novas terras que estão sendo descobertas. Por exemplo, é nesse período das grandes navegações que os portugueses chegaram até o Brasil, até o continente americano. Os europeus conheceram o continente americano. E essas terras recém-descobertas eram chamadas de Novo Mundo, em contraposição, em oposição ao que era o Velho Mundo. O que era o Velho Mundo? O Velho Mundo era a Europa. E o Novo Mundo, as novas terras encontradas, certo? Então, olha só, identificar as conexões e interações entre as sociedades europeias e as do Novo Mundo no contexto das grandes navegações e indicar a complexidade e as interações que ocorrem, ou seja, de que forma se deram as interações desse novo mundo, né, com o continente europeu, com o velho mundo. Nós vamos estar buscando entender essas complexidades no decorrer dessa temática, no decorrer desse assunto. Na nossa primeira, na nossa segunda aula, nós iremos buscar entender como que isso se processou.
E qual os nossos objetivos? Nesse primeiro momento, na aula 1, quais serão os nossos objetivos? Basicamente, temos 3 objetivos na nossa aula 1. Primeiro, perceber como os europeus viam o mundo antes da expansão marítima. Como é que os europeus enxergavam, entendiam e percebiam o mundo antes da expansão marítima. Além disso, identificar, olha só, as motivações que favoreceram as navegações europeias. Quais as motivações levaram os navegadores europeus se lançarem a mares antes nunca navegados, a mares desconhecidos, em busca dessas novas terras. E, por último, fatores que contribuíram para a expansão marítima. Então, na nossa primeira aula sobre a expansão marítima, nós iremos buscar compreender esses três elementos. Tranquilo? Vamos agora buscar o passo a passo, buscar entender. Então, como eu estou falando para vocês, o conhecimento que os europeus tinham nesse período era muito limitado, né? Que tinham até o século XV, era muito limitado, vindo basicamente de mapas gregos antigos, né? Mapas gregos, romanos, e principalmente dos comerciantes que viajavam pela região. Então, eram narrativas feitas por esses viajantes e a partir dessas narrativas eram construídos aí mapas e era o conhecimento que os europeus tinham do mundo nesse período. A maioria dos europeus pouco sabiam sobre o Extremo Oriente e a pouca informação que chegava era baseada em relatos dos viajantes, como eu estou destacando para vocês. Na época, inclusive, um detalhe assim muito relevante é de nós refletirmos é sobre a perspectiva que os europeus tinham, na maioria das vezes baseado nas crendices difundidas pela Igreja Católica. Inclusive, na época, acreditava-se que a Terra era plana, semelhante a um formato de um prato, e que os navios, quando chegavam ao fim do mundo, na linha do horizonte, caíam em um abismo sem fim. Olha só que interessante essa percepção dos europeus nessa época. Aqui nós temos algumas imagens para ilustrar o imaginário que se tinha nessa época. Olha só, olha como os europeus acreditavam que a Terra era plana. Se um navegante navegasse durante muito tempo em linha reta, ele iria cair num grandíssimo abismo, num abismo sem fim, né? Então, esses imaginários povoaram as mentalidades da população europeia durante toda a Idade Média, né? Que é o contexto no qual as grandes navegações têm início. As grandes navegações começam lá no final ainda no final da Idade Média, né? Por volta do início do século XV. Aqui destaquei imagens para vocês aqui desse imaginário, né? Crença em monstros marítimos. Então, todo esse imaginário acabava atrapalhando o processo de expansão marítima, né? As pessoas não estavam dispostas a enfrentar esses perigos. O mar era conhecido como algo tenebroso. Então, navegar esses mares, o oceano era conhecido como mar tenebroso, com temperaturas escaldantes, povoado por monstros e outros perigos, certo? Inclusive, levou um poeta chamado Fernando Pessoa a escrever algumas coisas sobre esse período, alguns poemas sobre esse período. Olha só o que ele diz: navegar é preciso, viver não é preciso. Isso é um trecho de um poema do Fernando Pessoa e que faz uma crítica a esse período das grandes navegações, as viagens, as dificuldades das viagens, a má alimentação que os marinheiros tinham. Outro poema dele também ilustra bem essa situação. Olha o que ele diz: ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal.
por ti cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosse nosso, ó mar de Portugal. Ou seja, para que Portugal, que foi o pioneiro nas grandes navegações, isso nós iremos ver mais à frente, porque Portugal foi o pioneiro nas grandes navegações, mas para que fosse alcançado as conquistas, muitas derrotas tiveram que ser processadas. Muitos filhos perderam os pais, muitas esposas perderam os seus maridos, né? É uma crítica aqui que se faz às grandes navegações. Mas mesmo com tudo isso, o que motivou, mesmo com todas essas dificuldades, o que motivou as pessoas se lançarem em busca do desconhecido? Quais as motivações? Vamos ver aqui, olha só, motivações. Vejam, mesmo com muitas lendas existentes que geravam medo sobre o mar e o que era desconhecido, alguns europeus encararam de forma destemida e otimista. Mas por que eles encararam? Vejam, nos mares estava a oportunidade de encontrar novos mundos, instigando a aventura e a busca por uma vida melhor, certo? Então, olha essa motivação, mesmo com essas crenças que se tinham da época. Outra motivação aqui nesse caso mais específico para Portugal e para a Espanha, que era superar o monopólio comercial das cidades italianas. Isso aqui é o básico da expansão marítima. Essa é a principal motivação da expansão marítima. Vamos entender como que isso. Então, pessoal, por meio desse mapa, nós iremos conseguir entender de que forma uma das principais motivações principalmente dos portugueses para se lançarem nas grandes navegações foram o monopólio das cidades italianas, das ricas cidades italianas, principalmente Gênova e Veneza, né? De que forma o monopólio dessas cidades contribuíram, influenciaram os portugueses a se lançarem nas grandes navegações. Vejam como é que funcionavam as transações comerciais antes das grandes navegações. Olha só, os genoveses e os venezianos, essas ricas cidades italianas, firmaram pactos comerciais com os árabes aqui do Oriente, dessa região aqui. Tá? Daqui a pouco eu vou mostrar no mapa ampliado, na imagem ampliada. Então, esses árabes vendiam as suas mercadorias, as ricas mercadorias, mercadorias apreciadas. E que mercadorias eram essas? Principalmente as especiarias. E o que eram especiarias? Especiarias eram tipos de tempero muito apreciado pelos europeus. Cravo, canela, noz moscada, pimenta do reino. Esses temperos, além de dar um sabor melhor aos alimentos, eles também ajudavam a conservar os alimentos por mais tempo. Tá? Então, além dessas especiarias, tecidos, perfumes, tudo isso, esses árabes vendiam para os italianos, tá? E os italianos revendiam para o resto da Europa, né? Então, esse comércio aqui no Mediterrâneo, tá? Que é o mar Mediterrâneo, era dominado por esses acordos entre as cidades italianas e os árabes. E os portugueses começaram a querer encontrar alguma forma de superar esses monopólios, de superar essas vantagens italianas essas vantagens que as cidades italianas tinham. Para piorar a situação, por volta de 1453, o Império Turco-Otomano dominou essa região aqui, ó, que era a região da Constantinopla. Então, por essa rota por essa rota que era uma rota terrestre, passavam produtos vindo da Índia e da China. Então, a situação de Portugal, que está aqui do outro lado, essa tripinha aqui é Portugal, aqui nós temos a Espanha, a situação de Portugal se tornou mais difícil ainda. Então, Portugal precisava encontrar uma alternativa, os portugueses precisavam encontrar alguma alternativa. Então, vamos ver essa imagem mais ampliada para nós entendermos
qual a alternativa encontrada pelos portugueses. Então, os portugueses começaram a buscar uma rota alternativa para se chegar até ao Oriente, para se chegar às Índias, era assim que era chamado toda essa região, era chamado de Índias. Então, nós temos o seguinte, aqui no Mediterrâneo nós temos o monopólio das cidades italianas, por aqui, por essa rota, Constantinopla havia sido tomada pelo Império Turco-Otomano. Qual a alternativa que os portugueses encontraram? Tentar cegar as Índias, contornando o continente africano. Então, foi dessa forma que os portugueses foram conhecendo melhor a África e foi dessa forma também que os portugueses chegaram até o continente que hoje nós conhecemos por América. E na próxima slide, olha só, pessoal, nós destacamos aqui para vocês os principais fatores que contribuíram para a expansão marítima, ou seja, os principais elementos que levaram os europeus a se lançarem ao mar em busca do desconhecido, né? Coisas que aconteceram ali no final da Idade Média e que acabaram impulsionando a expansão marítima. Vamos lá conhecer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Olha só, primeiro o Renascimento cultural, que foi um movimento intelectual, filosófico, cultural, que acontece na Europa a partir do século XIV. E esse movimento, ele tinha como principal princípio a racionalidade, ou seja, a razão, a lógica. Buscava-se construir um conhecimento pautado na experimentação, no cientificismo, isso se contrapondo ao misticismo, às superstições que era pregada pela Igreja Católica até o momento. Então, o Renascimento representou uma mudança de mentalidade. A partir do mesmo, novas concepções foram construídas, ideias de que a Terra, por exemplo, era redonda e não plana, como se conhecia até então. Então, por meio de estudo de vários intelectuais, foram se construindo outras ideias do funcionamento do mundo, né, baseado na razão, né, e essas coisas acabaram instigando, encorajando várias pessoas a se lançarem ao mar em busca do melhor dizendo, em busca do desconhecido, né, em busca de riquezas, certo? Então, o Renascimento, essa ruptura com as concepções medievais e a construção de novas mentalidades foi um fator importante para a expansão marítima. Outro elemento de fundamental importância foi a formação do Estado Nacional e a centralização política. O que foi esse movimento? A formação dos Estados Nacionais representa o momento em que os reinos europeus começaram a se unificar, a se fortalecerem e a centralizarem a política nas mãos de uma pessoa, que nesse caso, quem conduziu esse processo foi o rei, tá bom? Então, com a formação desses estados, o rei buscou aliança com a burguesia. O rei tinha o poder político e a burguesia o poder econômico. E essa aliança foi fundamental para fortalecer o Estado Nacional e, com isso, impulsionar a expansão marítima. Além disso, avanços técnicos na arte náutica, na arte de navegação, alguns eventos, algumas invenções, né, da época foram aprimoradas e contribuíram para essa expansão marítima, como, por exemplo, a bússola, o astrolábio, o quadrante. Isso são instrumentos que são utilizados na navegação, que são utilizados para navegar, né? O avanço da cartografia, a melhoria na construção dos mapas. Então, esses avanços técnicos, eles contribuíram para as grandes navegações. O aprimoramento também nas embarcações,
tá? A navegação à vela, a vela triangular, certo? Então, isso também contribuiu, porque, vejam, não adiantava se ter o dinheiro, não adiantava ter o apoio do rei, se não houvesse suportes técnicos suficiente para se lançar ao mar e chegar em lugares até então desconhecidos. Obviamente que os interesses econômicos são o que a gente mais consegue perceber nas grandes navegações, afinal de contas, elas são empreitadas comerciais, certo? Então, aí há os interesses econômicos, tanto por parte da burguesia como por parte do rei, certo? O rei buscava se fortalecer economicamente. Acreditava-se que quanto mais rico fosse um rei, mais poderoso ele seria. Então, esses reis, eles patrocinam, eles financiam essas empreitadas marítimas, claro, com apoio da burguesia. Então, as grandes navegações eram empreitadas que, para acontecer, deveriam ter a liberação, a autorização dos reis. Nenhuma empreitada comercial poderia sair dos portos sem a autorização do rei, certo? E as questões sociais? Nesse período é preciso observar que a nobreza feudal foi perdendo espaço com a centralização do poder político nas mãos do rei e a ascensão da burguesia. Havia uma divergência entre elementos, entre grupos sociais. Por um lado, você tem o enfraquecimento da nobreza feudal, dos antigos senhores feudais, que comandaram durante a Idade Média, e por outro lado, você tem o crescimento do rei e da burguesia, certo? E os fatores religiosos. Esses fatores religiosos, olha só, fator muito importante, apesar de ser uma empreitada econômica, né? Mas você tem aí a religião como um fator influente também. Por exemplo, a partir do início do século XVI, a Igreja Católica perdeu bastantes fiéis em virtude das reformas protestantes, né? Início do século XVI você tem a reforma protestante, você tem o surgimento de novas seitas religiosas cristãs na Europa, como o calvinismo, o anabatismo, certo? O luteranismo, e a Igreja Católica perdeu muitos fiéis. A Igreja, então, passou a ver as grandes navegações como uma possibilidade de recuperar esses fiéis no Novo Mundo, nas terras que até então eram desconhecidas. Por isso que nas caravelas, nas velas, você tinha um símbolo da Igreja Católica, que era a cruz. Então, a cruz representava ali a presença da Igreja Católica. Então, nós temos, apesar de ser empreitadas comerciais, econômicas, que, como eu já falei para vocês, mas as grandes navegações, nós temos relações imbricadas que são políticas, econômicas e até mesmo religiosas. Então, a gente deve perceber todas essas relações. Tranquilo? Então, pessoal, esses fatores que nós destacamos aqui foram os principais fatores que impulsionaram, que contribuíram para a expansão marítima. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, por hoje nós vamos ficar por aqui, né? Dá aquela força para nós lá no canal, dá o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação para você receber os vídeos, deixe os seus comentários são muito importantes, porque é por meio desses comentários que nós poderemos aprimorar o nosso trabalho, melhorar as nossas aulas, tranquilo? Então, pessoal, é isso. Fui. Até a próxima.